Ok, vamos analisar isto. Para milhões de pessoas, o dia 25 de dezembro é, é sinônimo do nascimento de Jesus. É uma data que está gravada na nossa cultura, né? Mas e se a própria Bíblia, sabe, contivesse pistas, como um quebra-cabeça cronológico apontando para uma data completamente diferente? E com um significado profético ainda mais profundo. A gente recebeu um material fascinante, um estudo teológico que mergulha nas escrituras para meio que recalcular o nascimento de Cristo. A nossa missão hoje é seguir essa trilha de evidências, que vai desde a organização dos sacerdotes lá no Antigo Testamento, passa pelo clima da Judeia e chega no significado literal de uma palavrinha grega no Evangelho de João. E o que é fascinante nisso tudo é que não se trata só de corrigir um calendário, tipo por curiosidade. Certo. A questão é entender como, segundo essa análise, os eventos foram orquestrados numa plenitude dos tempos, sabe? Tudo perfeitamente alinhado com as antigas festas judaicas, transformando símbolos em realidade. É quase como ver uma peça de teatro cósmica. Uma peça de teatro cósmica, gostei. Certo, e o ponto de partida dessa investigação, curiosamente, não é Maria nem José. É o pai de João Batista, um sacerdote chamado Zacarias. O texto destaca um detalhe que a gente costuma passar batido. Ele pertencia à ordem de Abias. O que isso significa e por que isso é a chave de tudo? Essa é a primeira peça do quebra-cabeça. A ordem de Abias nos leva direto para 1 Crônicas, capítulo 24. Antigo Testamento. Isso. Lá a gente vê que o rei Davi organizou os sacerdotes em 24 turnos, ou ordens, para servir no templo. A ordem de Abias, a qual Zacarias pertencia, era a 8ª dessa lista. Ok, 24 turnos para cobrir o ano. Mas como isso ajuda a gente a definir uma data? Então, aqui a gente entra num campo bem interessante da cronologia bíblica. Existem debates, claro, sobre os calendários da época, mas uma linha de cálculo bem sólida, baseada num ano de 360 dias, que era muito usado para fins proféticos, nos dá um modelo. Se a gente divide o ano por 24 turnos, cada turno servia por umas 2 semanas, 2 vezes por ano. O 8º turno, o de Abias, cairia mais ou menos no 4º mês do calendário judaico. O que pra gente seria... Seria o final de junho ou o comecinho de julho. Então Zacarias estava no templo no meio do ano. Exatamente. E o Evangelho de Lucas é muito específico nisso. Diz que logo depois que Zacarias terminou os dias de ministério e voltou para casa, a esposa dele, Isabel, concebeu. Então a concepção de João Batista acontece ali por julho. Isso mesmo. Nossa, então, só com essa pista a gente já tem um marco no tempo. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque o anjo Gabriel aparece para Maria, segundo Lucas, no 6º mês da gravidez de Isabel. Precisamente. Se a concepção de João foi em julho, o 6º mês da gravidez de Isabel seria o quê? Por volta de dezembro, início de janeiro. O momento em que Maria concebe Jesus. Exato. Agora é só fazer a conta. Soma 9 meses de gestação a partir de dezembro ou janeiro. Isso nos leva para setembro ou outubro. Completamente fora da data tradicional. Totalmente. Ok, a cronologia parece se encaixar apontando para o nosso outono. Mas isso poderia ser só uma coincidência, né? Tem algum significado teológico mais profundo para um nascimento nessa época que o tornaria mais provável? Essa é a pergunta central. E a resposta, segundo o material que a gente analisou, é um grande sim. O que acontecia em Israel em setembro e outubro, acontecia uma das 3 grandes festas de peregrinação. A festa dos tabernáculos, ou Sukkot, em hebraico. Certo, eu lembro dessa. Era uma festa de colheita, mas tinha um significado histórico também, não tinha? Tinha, e era o mais importante. Era uma semana em que os israelitas construíam cabanas, tendas temporárias, e moravam nelas. Para lembrar dos 40 anos no deserto. Exatamente. Para lembrar dos 40 anos em tendas depois de saírem do Egito. E o ponto crucial era que, nesse tempo, a presença visível de Deus, a Shekinah, habitava no meio deles, numa tenda. O tabernáculo. A festa celebrava Deus habitando com seu povo. Deus habitando com seu povo. Em uma tenda. Sinto que estamos chegando no ponto. Estamos. Agora vamos para o Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. A passagem famosa.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega original para habitou é eskenousen. Eskenousen. E ela não significa apenas morar ou viver. O significado literal dela é armou sua tenda ou tabernaculou. Espera aí. Isso é muito forte. Quer dizer que o apóstolo João, quando escreveu, escolheu essa palavra de propósito para fazer essa ligação com a festa dos tabernáculos? Não podia ser só uma forma poética de dizer viver entre nós? Ótima pergunta. E é aí que o contexto judaico de João é fundamental. Para um autor mergulhado nas escrituras hebraicas, as palavras nunca são acidentais, sabe? O conceito do tabernáculo no deserto era central. A morada de Deus. Ela está habitando numa tenda de carne humana, aqui, entre nós. A escolha da palavra parece totalmente intencional. É um jogo de palavras teológico brilhante. Uau! Então João não estaria só dizendo que Jesus nasceu. Ele estaria dizendo que Jesus cumpriu o simbolismo da festa dos tabernáculos com seu nascimento. O Deus conosco, o Emanuel, literalmente tabernaculou entre nós, na mesma época em que o povo celebrava isso. Essa conexão é incrível. E o material argumenta que as pistas não param aí, na teologia. Elas descem para algo bem mais prático, sabe? Pé no chão mesmo. O texto nos convida a olhar para a cena do presépio, especificamente para os pastores. Havia pastores no campo vigiando seus rebanhos durante a noite. Uma das imagens mais clássicas do Natal. Exatamente. Mas vamos pensar no clima. Dezembro, na região montanhosa da Judéia, onde fica Belém, é o auge do inverno. É uma estação fria. Fria, chuvosa, e neve não é incomum. A temperatura à noite cai bastante, perto de zero. A prática normal dos pastores seria recolher os rebanhos para abrigos ou cavernas, não deixar os animais no relento a noite toda. Faz todo sentido, não é a melhor época para acampar ao ar livre. Por outro lado, o que a gente tem em setembro e outubro é o fim do verão, começo do outono. O clima é ameno, as noites são frescas, mas não congelantes. É a época logo depois da colheita, então os campos estariam abertos. Seria perfeitamente normal os pastores ficarem com os rebanhos lá. A cena descrita em Lucas se encaixa perfeitamente nesse período. Perfeitamente. Mas é bem congruente com um inverno rigoroso. Então, até um detalhe que parece só poético, como os pastores no campo, serve como uma pista meteorológica, que reforça a cronologia. Temos a cronologia sacerdotal, a teologia da palavra eskenousen e agora a evidência do clima. Parece um caso bem consistente. Mas esse alinhamento com os tabernáculos foi um caso isolado ou isso faz parte de um padrão maior? Faz parte de um padrão muito maior. O argumento é que os principais eventos da redenção não aconteceram em datas aleatórias. Eles foram precisamente cronometrados para coincidir e cumprir o significado profético das festas judaicas. Ah, não foi só com os tabernáculos, então? De forma alguma. O texto chama isso de uma simetria divina. Vamos voltar para João Batista. Se a nossa cronologia está certa, e Jesus nasceu nos tabernáculos, então João, que foi concebido 6 meses antes, teria nascido 6 meses antes, o que o colocaria... na época da Páscoa. Exato, na Páscoa. A Páscoa, a festa da libertação do Egito. E se não me engano, a tradição judaica, especialmente na ceia de Páscoa, aguardava o retorno do profeta Elias, né? Deixavam até um lugar vago na mesa para ele. Exatamente. A profecia de Malaquias prometia que Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. E quem Jesus identifica como sendo o cumprimento dessa profecia? João Batista. João Batista. É uma simetria impressionante. O precursor, o Elias que havia de vir, nasce precisamente na festa que anseia pelo seu retorno. E claro, o próprio Jesus, que João anunciou como o Cordeiro de Deus, é sacrificado na Páscoa, cumprindo o simbolismo central daquela festa. Ok, isso é muito forte. O precursor na Páscoa, o Cordeiro na Páscoa e as outras festas, e o Pentecostes? A mesma lógica. A festa de Pentecostes, ou Shavuot, acontecia 50 dias depois da Páscoa. Originalmente era uma festa de colheita, mas com o tempo a tradição associou a entrega da lei a Moisés no Sinai, a antiga aliança escrita em pedra. E no Novo Testamento? Foi exatamente no dia de Pentecostes que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos.
A nova aliança que Jeremias profetizou que seria escrita nos corações é inaugurada. A igreja nasce. De novo, um evento crucial no exato dia da festa que o prefigurava. Então, o que a gente tem é uma espécie de calendário profético. O precursor nasce na Páscoa, a nova aliança chega no Pentecostes e o próprio Emanuel, o Deus conosco, arma sua tenda entre nós nos tabernáculos. Realmente parece uma sinfonia divinamente cronometrada. Mas isso leva a uma pergunta inevitável. Se todas essas evidências apontam para um nascimento no nosso outono, de onde veio o 25 de dezembro? Como essa data se tornou tão universal? Essa é uma questão histórica fascinante. A verdade é que por quase 300 anos, a igreja primitiva nem celebrava o nascimento de Cristo. O foco era todo na morte e na ressurreição. Sério? Sim, a data de 25 de dezembro só começou a ser formalizada lá pelo século IV. E a maioria dos historiadores aponta que a escolha não foi baseada em cálculos bíblicos, mas numa estratégia cultural. Que estratégia? A data coincidia com festivais pagãos romanos muito importantes que aconteciam no solstício de inverno. Celebrava-se o renascimento do Sol. Os mais famosos eram a Saturnália e principalmente o Dies Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol invicto. Ah, entendi. Ao estabelecer o nascimento de Jesus nessa data, a igreja conseguiu cristianizar esses festivais. Foi uma forma de dar um novo significado a uma data que já estava consolidada na cultura, sabe? Substituindo o nascimento do Sol pelo nascimento do Sol da Justiça. Então foi mais uma decisão pragmática, evangelística do que histórica. O que nos leva à pergunta final. Diante disso tudo que o material apresenta, o que a gente faz com o 25 de dezembro? A gente para de celebrar o Natal? A conclusão do texto é surpreendentemente prática e sugere que não. A data exata, embora seja teologicamente muito rica, não é o ponto principal da fé. A orientação é usar qualquer oportunidade, como diz o apóstolo Paulo, a tempo e fora de tempo, para proclamar a mensagem. Se o mundo todo para e pensa em Jesus em 25 de dezembro, essa é uma excelente oportunidade para falar do verdadeiro significado da encarnação. A data pode ser um ponto de partida para uma conversa muito mais profunda. Então não é sobre abandonar a tradição, mas talvez enriquecê-la com esse entendimento mais profundo. Exato, mas tem uma aplicação ainda mais profunda que o texto propõe. A revelação do nascimento nos tabernáculos nos convida a sermos nós mesmos tabernáculos vivos. Se Cristo armou sua tenda entre nós, a igreja e cada cristão são chamados a ser a morada do Espírito de Deus no mundo. Um lugar de acolhimento, de presença divina visível. Exato. Uma manifestação da glória de Deus para as pessoas ao nosso redor. Ou seja, a mensagem transcende completamente o calendário. A ideia de Deus conosco não é para ser só lembrada como um evento histórico numa data, seja ela qual for, mas para ser vivida como uma realidade contínua. Então, recapitulando a nossa análise de hoje, a gente partiu de uma pista meio obscura, a ordem sacerdotal de Abias, que, através de um cálculo, nos levou a um nascimento em setembro ou outubro. Vimos como essa data se conecta perfeitamente com a festa dos tabernáculos, especialmente por causa da palavra grega skenosen, ele tabernaculou. Adicionamos a isso a evidência do clima com os pastores e, finalmente, vimos como tudo isso se encaixa num padrão maior, um calendário profético que inclui Páscoa e Pentecostes. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai muito além da curiosidade histórica. O material nos desafia a mudar a nossa pergunta. Em vez de só perguntar quando Cristo nasceu, talvez a gente devesse se questionar como a realidade do Emanuel, o Deus conosco, está nascendo e se manifestando na minha vida, na minha comunidade e nas minhas ações hoje. A verdadeira celebração, afinal, talvez não esteja em marcar uma data, mas em viver a presença.